Olá, está começando mais um programa Geração JC aqui na TV CPAD. Eu sou Roberta Marassi e hoje eu tenho aqui ao meu lado, na verdade aqui na minha frente, sabe? Wagner de Almeida, ele que é o chefe do setor de designer aqui da CPAD. Ele também é um coach. Olá, Wagner, tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Olá, Roberta, tudo bem? Graças a Deus. É um prazer enorme poder estar aqui com você e poder falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha história aí também. Amém. Wagner, eu quero saber já assim logo de cara, o que é e o que faz um coach? Bom, coach, ao pé da letra, já diz no inglês, é um treinador, né? Só que no nosso caso não deixa de ser um treinador. Nós somos um treinador de uma área específica de desenvolvimento. O coach trabalha com a metodologia de ferramentas aprovadas cientificamente, com empresas sérias, inclusive em Harvard. E a gente trabalha com essa metodologia em cima daquilo que a pessoa necessita. O primeiro ponto de tudo é saber onde a pessoa está e onde ela quer chegar. O que ela hoje, como é que ela se encontra hoje, o que ela precisa hoje e onde ela quer chegar. E a gente traça juntos uma linha aí de planejamento, de estratégia dentro da metodologia do coach para poder alcançar aí a alta performance, alcançar aí o nível desejado daquela pessoa naquela determinada área. Agora, você já trabalha como na área de designer pelo menos há mais de 10 anos aqui na CPAD. Como é que o coach chegou na sua vida? Além de ser designer e trabalhar com coach, eu também sou pastor. Então isso tudo nasceu mesmo do desejo de conviver com pessoas, de lidar com pessoas. Tratar pessoas. Então eu fui começando a pesquisar, estudar dentro dessa área e gostei muito da metodologia de coach que eu conheci, que é uma metodologia de coach que não é tradicional, é o Coach Integral System, uma empresa brasileira séria com diretores evangélicos, apresentou essa metodologia. Inclusive dentro da metodologia existe algumas ferramentas que a gente trata dentro da própria Bíblia Sagrada. Então isso fez com que eu olhasse com mais carinho para essa área de coach, e visse dentro disso tudo, dentro da área de coach, uma ferramenta para que eu possa ajudar também determinadas pessoas, famílias e liderança, que é, no caso, a área que eu atuo, que eu estou presente hoje. E existem várias categorias dentro do coach, Eu andei pesquisando aqui, gente, tem várias. Tem a self-coach, life coach, business coach, coach de relacionamento, essa aqui eu estou precisando, que é de emagrecimento, a de carreira, de liderança, tem inúmeras, O que elas têm em comum? Em comum é a metodologia, A gente faz uma análise, então toda a metodologia de coach inicia da mesma forma. É a autoavaliação, é chamar para autorresponsabilidade, é saber onde a pessoa está, o ponto inicial dela, que a gente chama de ponto A, e onde ela quer chegar, que é o ponto B. Dentro disso, aí sim, Roberta, a gente começa a trabalhar com as metodologias diferentes. Por exemplo, de emagrecimento, já vai trabalhar nessa área de alimentação, de exercício físico, e aí aquela postura que você vai ter que mudar devido a essa área que você está. Dentro da área de família, a gente tem alguns testes ou algumas ferramentas que a gente faz com o casal, a gente faz com filhos, por exemplo, com liderança. A gente fala também sobre liderança, a gente também traça esse relacionamento com os liderados, Então, assim, o de igual tem a avaliação do ponto A, do ponto B e a trajetória que a gente tem que traçar junto. Mas dentro dessa trajetória, as ferramentas mudam de acordo com a área que a pessoa quer melhorar, quer atingir o objetivo de alta performance, que a gente chama. Você escolheu aí duas áreas, que é o da família e de liderança, Elas têm muita coisa similar entre elas? Sim, tem bastante coisa similar. Eu escolhi família e liderança por conta da minha trajetória até como pastor. Eu fiz um trabalho dentro de presídio durante 13 anos. Então, dentro desses 13 anos que eu estive dentro do presídio, eu vi muitas pessoas ali sendo presas, jovens sendo presos, que eu comecei a falar assim, não, eu quero trabalhar com famílias para que isso não venha a acontecer, não que vá acabar, mas que isso possa diminuir ou possa ajudar de alguma forma. E a área de liderança tem a ver com a área de família, por quê? Porque o pai é um líder.
A mãe é uma líder, então ela também trabalha alguma coisa de liderança dentro da própria casa. Mas é claro que a liderança, quando a gente fala de liderança em si, a gente tem outras ferramentas que aí sim, tem o relacionamento em público, a forma de falar, a forma de tratar, cada pessoa precisa ser tratada de uma forma diferente. Então a gente tem ali todas as ferramentas, né, para cada situação. E a verdade, Roberto, disso tudo é que não é o coach que vai fazer com que a pessoa melhore, não é o coach que vai designar né, o que a pessoa tem que fazer ou não. É a própria pessoa que, dentro das metodologias de coach, começa a entender o que ela tem que fazer para alcançar esse objetivo. Então, o que a gente traz para o coach, que a gente chama né, o coach, né, é o profissional de coach, e o coach é aquele que está sendo atendido. O que a gente traz como coach para o coach é a reflexão para que ele entenda que algo tem que ser mudado, algo tem que ser transformado. E quando ele entende que algo tem que ser transformado, então ele compra, né, ele entra de cabeça nisso tudo, ele compra a ideia e aí a gente começa junto uma trajetória. Seria uma orientação, né? Você mostra o caminho, mas também... Exatamente, a gente acha o caminho juntos, a verdade é essa. E assim, e o coach, ele tem um determinado tempo, né? A gente tem algumas sessões, então eu quando pego um coach, a gente tem 12 sessões para poder finalizar. Então, dentro dessas 12 sessões, a gente tem que chegar ao objetivo que a gente traçou. E você, como agora um especialista na área de liderança, como você vê a liderança dos jovens hoje em dia nas nossas igrejas? Roberta, eu tenho visto, né, onde eu tenho andado, onde as pessoas têm me chamado, que existe uma deficiência. E aí, quando eu falo deficiência, eu não estou falando né, deficiência de caráter ou de pessoa. Existe uma deficiência, muitas das vezes, por falta de informação ou de formação também. Porque é natural nas igrejas as pessoas começarem a se envolver com jovens e se tornarem líderes. Por quê? Porque elas têm um bom desenvolvimento, elas sabem conversar bem, elas lidam bem com as pessoas, ela tem um bom relacionamento, ela acaba atingindo um nível de liderança sem nunca ter estudado sobre liderança. Sem nenhum preparo, né? Sem nenhum preparo. De repente ainda é até um jovem também, né? Exatamente. Na grande maioria são jovens. E aí, como não tem esse preparo, além de não ter informação, não tem a formação. E é isso que a minha proposta é exatamente essa, entendeu? É levar a informação e a formação para isso, para quando vierem as situações, vierem as dificuldades, que é inerente do ser humano, a gente ter ali as técnicas, ter a forma de conversa, ter as metodologias para tratar cada qual na forma que deve ser feito. Mas assim, o que eu vejo é que de fato falta exatamente isso, formação e informação. E aí a boa vontade já existe, né? Que só da pessoa aceitar ser um líder de jovens, que é difícil, né? Que é muito difícil, já existe uma boa vontade, já existe uma predisposição a fazer um bom trabalho. Entendeu? Então existe aí um relacionamento de aceitação do jovem, né? Para entrar para essa área de liderança, mas o que falta mesmo é esse detalhezinho que eu pretendo estar ajudando, né, com a minha formação, com aquilo que... com a minha carreira, né? Já como pastor há 18 anos, como coach há 5 anos, né, e a gente vai caminhando e ajudando da melhor maneira possível. E você pode nos dizer assim, alguns pontos em que o líder ele pode melhorar? Assim, de cara, assim, o que você pode dizer? De início, Roberta, a gente acha não, eu tenho certeza que todos nós precisamos melhorar, independente né, de como está hoje, né? Porque quando a gente fala em coaching, a gente fala muito em alta performance, né? A gente fala assim, não, vamos alcançar alta performance. E eu acredito que dentro desse alcance da alta performance está o equilíbrio, né? E é exatamente isso que eu acredito que é o que se deve melhorar hoje. Dentro da liderança, e aí eu falo liderança de jovens, em especial né, para você, mas a liderança num todo, né, o equilíbrio é o que traz essa melhora. A gente vê muitas vezes um jovem muito dedicado a uma determinada área e não dedicado a outra. Às vezes é muito dedicado ao trabalho na igreja e aos jovens acaba não se dedicando para ele mesmo, entendeu? E aí existe o desequilíbrio, é o que a gente né, não quer. Porque sem equilíbrio não tem como continuar uma liderança que a gente chama de liderança saudável, né? Uma liderança eficaz. Então, assim, o que hoje precisa muito melhorar? Informação, formação
e equilíbrio. Eu acredito que com a informação e a formação, o equilíbrio ele é alcançado, e aí é técnicas, é desenvolvimento, é crescimento, tanto espiritual como pessoal, e as pessoas vão adquirindo. Tá ok, Wagner, vamos dar agora uma breve paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta, que eu tenho mais algumas perguntas para lhe fazer. Que bom. Sai daí não. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Dele sua fé, o teu Deus te manterá de pé. Estamos de volta com o programa Geração JC aqui na TV CPAD. Você chegou aí na sala e tem alguém assistindo aí o vídeo e você perdeu o primeiro bloco? Então, se eu fosse você, assistia esse bloco aqui e voltava lá no primeiro que, ó, tá bênção, hein? Hoje estou aqui com o pastor Wagner de Almeida, ele que também é coach, ele também é designer e é uma bênção para todo mundo que o conhece. Pastor Wagner de Almeida. A gente estava falando sobre liderança, né? O que pode melhorar um líder ou não. Agora eu queria saber quais são as qualidades de um bom líder. A própria Bíblia Sagrada diz que o coração do líder está nas mãos do Senhor, né? Então, a boa qualidade do líder é sempre ter um coração voltado a servir. Né? Isso tem vários jargões, né? Várias pessoas que trabalham com liderança falam que é o líder que não sabe servir, não serve para ser líder e outras coisas. E eu acredito que começa por aí. O primeiro passo de um bom líder é ter um coração para servir, né? É se dedicar ao outro. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que nós falamos no bloco anterior, é o equilíbrio. É saber lidar com situações, saber lidar com as pessoas. Né? Eu, dentro do coach, eu também me especializei na área de inteligência emocional. Então, dentro da inteligência emocional, a gente tem essas características, né? De lidar com as emoções, lidar com as emoções do outro e saber contornar, ter a empatia, sentir a dor do outro. E eu acredito que essas são as características de um bom líder. Ele ter um coração voltado para servir, ele ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio, reconhecer os pontos que ele precisa melhorar, saber lidar com as pessoas, saber conversar com as pessoas, porque é muito comum que o líder, às vezes, ele vê um grupo como um todo. E isso é muito ruim. A liderança ele tem que entender que aquele grupo é feito de indivíduos e não de um grupo em si. Então, quando o líder enxerga esse grupo como indivíduos, ele trata cada um da forma que aquela pessoa tem que ser tratada. Há pessoas que, se você falar de uma forma um pouco mais áspera, aquela pessoa nunca mais volta. Quanto com o contrário, às vezes você fala com uma pessoa de forma mais áspera, aquela pessoa vai querer te provar que ela está ali porque ela merece estar ali. Então as reações são diferentes. Então a gente, como líder, a gente tem que entender, conhecer essas pessoas para poder tratá-las da forma com que elas devem ser tratadas, né? Não é bem ou mal,
mas tratar... Não é um tratamento diferenciado. Não é diferenciado, não é porque merece, mas é a maneira merece. como vai ser tratado. Exatamente, né? a maneira como eu me dirijo àquela pessoa, como eu falo com aquela pessoa. Agora, você acha que uma pessoa que é tímida, que é retraída, ela pode ser um líder? Ou tem que ser extrovertida, tem que ser comunicativo? Como que isso daí funciona? Não, ela até pode, Roberta, ela pode sim. Eu não vejo nenhum tipo de problema. O que precisa é que ela faça um trabalho para que ela desenvolva, né? Às vezes ela tem a liderança já dentro dela, mas ela tem que desenvolver esse relacionamento. Né? Que a pessoa, às vezes, ela é introvertida e ela não tem coragem de falar com uma outra, ela não tem coragem de repente, chamar a atenção com carinho, mas não tem coragem. Então, é esse tipo de trabalho, né, que nós, como coach, a gente também trabalha, a gente também faz. É porque a pessoa, como eu falei no início, ela tem uma aptidão para aquilo, mas ela não tem a instrução para aquilo, ela não tem o conhecimento da área para aquela determinada... Ela tem as ferramentas, mas não sabe usar. Exatamente. E aí o coach, você falou uma coisa que me desencadeou uma outra coisa, que o coach ele é um facilitador. Então, às vezes a gente tem a ferramenta, mas não está sabendo usar da forma correta. É igual uma vez a pessoa falou assim, preciso derrubar uma parede. Aí o cara falou assim, isso daí é simples. Mas derrubar em quanto tempo? Em 1 hora para você derrubar a parede. Isso daí é a coisa mais fácil que existe na face da Terra. Aí o cara pegou e deu uma colher para ele quebrar e derrubar uma parede em 1 hora. Falou, não dá. Então o que a gente faz é exatamente isso, é trabalhar a forma correta com a ferramenta correta. Então se a pessoa é extrovertida, a gente vai trabalhar, tem, né, técnicas para isso, para que a pessoa ela se solte um pouco mais. Não que ela vai mudar a forma dela ser, né, mas ela vai conseguir se relacionar, né, e tratar com as pessoas de forma com que ela deveria. Tem uma postura também de líder, né? Porque sim, também pode ser extrovertida, brincar com todo mundo e não ter aquela postura, né? Não saber impor em determinados momentos. Agora a gente que é muito comum. Né? Verdade. Agora a gente estava falando sobre qualidades de um bom líder. Você tem um exemplo de um bom líder para nos dar? Pode ser até, de repente, na Bíblia, um personagem que foi um bom líder. Na Bíblia claro, tem Jesus, vários, né? Mas... Na Bíblia tem vários. Jesus é o primeiro de todos, né? A gente fala que Jesus é o coach dos coaches, né? Porque o que ele deixou de ensinamento para nós são ensinamentos, né, que a gente fala assim, a Bíblia está escrita há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e a gente tem ensinamentos, né, de coisas que precisa até hoje. E a gente vai lá atrás, vamos falar de Moisés, por exemplo. Moisés foi um excelente líder. Moisés foi alguém que, assim, eu como líder o admiro por saber ouvir. Moisés era uma pessoa que sabia ouvir, tanto é que quando Jetro, o sogro dele, foi visitá-lo, Moisés estava muito atarefado, Jetro o aconselhou a dividir de 10 em 10 para que ele pudesse atender cada um da melhor maneira. Então, Moisés era um líder que tinha um coração voltado para servir, mas também sabia ouvir. E a maioria dos líderes, eles não gostam de ouvir. não vai me ensinar nada, então eu que sei, eu que mando. E isso é um grande erro, né? Porque o líder ele tem que também estar pronto para ouvir, né? E outros, né? Davi também foi um grande líder, né? Eu vejo, assim, como uma referência, né? Inclusive na área de inteligência emocional, Neemias como um grande líder, né? O líder da reconstrução dos muros, e vários outros. A gente vai ficar aqui enumerando o dia inteiro. É uma lista enorme. Agora, pastor Wagner, você também é designer. Sim. Vamos agora mudar para esse outro campo da sua vida. Como que o designer entrou na sua vida? Na verdade, eu vim parar no design porque a minha família toda é gráfica, né? Minha família trabalha com gráfica já há muitos anos, e eu costumo dizer para os amigos aqui que eu cresci no chão de gráfica, né? Então, eu comecei a trabalhar, as pessoas ficam brincando comigo, falam, nossa, você é muito velho. Mas eu comecei a trabalhar na gráfica em 1987. Né? Eu comecei a trabalhar e passei por várias áreas da gráfica, como fotógrafo gráfico, retocador de fotolito, gravador de chapa. Mas só que essas áreas foram terminando, foram acabando, né? Com a tecnologia chegando, foram acabando. E eu acabei migrando, né, do ramo que eu iniciei para a área de arte finalista, né? Eu pegava os trabalhos no design e acabava ele, né, para um determinado fim, uma impressão qualquer, seja de flexografia ou offset. E aí, quando eu vim trabalhar na CPAD, né,
junto com o convívio aqui com as pessoas, eles me estimularam, né, a eu fazer a faculdade. E aí eu entrei para a faculdade, me formei em design, e aí depois eu fiz a pós-graduação, né, sou pós-graduado em comunicação estratégica, né, que também é dentro da área de design, e aí abrange toda a área de design, publicidade, marketing. E todo mundo fala sobre designer, fulano é designer e tal, mas eu acho que todo mundo sabe muito superficial o que faz um designer. Então você pode explicar pra gente qual é a função do designer em si? Sim, hoje, né, o design está muito difundido. Hoje a gente se fala muito de design em várias áreas. Né, assim como o coach, a gente falou de várias áreas do coach, o design também tem. Tem o design de moda, né, tem o design de interiores, e o que a gente trabalha aqui, né, que eu trabalho especificamente, é o designer gráfico. Né? O designer gráfico, a palavra design, de desenho, né, a gente dá vida, né, ao que está escrito, as palavras. Né? Então, dentro de uma publicidade, por exemplo, o editor, o publicitário, o diretor de marketing, eles vão dar textos para o design, e o design desenvolver todo um layout, toda uma imagem que é o que a pessoa depois vê. Então, assim, a gente dá vida ao que foi escrito. Né? Vamos botar assim, a gente mostra, né, a imagem daquilo que foi escrito. Hoje aqui na CPAD a gente trabalha muito com capas de livro, por exemplo. A gente recebe um título de um livro e a gente tenta passar nessa capa, né, a emoção do título, né, o que o livro aborda, o que é escrito lá dentro. Eu sei que é uma tarefa um pouco difícil, né, você com uma imagem dizer o que um livro, né, de 190, 160 páginas traz, mas é um desafio gostoso, é aquilo que a gente, né, pretende fazer, e além de colocar a imagem, de mostrar aquilo que foi escrito, também trazer a emoção, né, para quando a pessoa vê aquela embalagem, vê aquela capa, ou vê aquela publicidade, ela sinta, né, o desejo de adquirir ou de ficar presente, de ver aquele determinada obra. Então, Pastor Wagner, já quero lhe agradecer aqui. Gente, eu tinha muitas perguntas ainda para fazer para ele, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos que você nos deu aqui. Ó, já deixa o convite aberto para quando quiser voltar. Por favor, precisamos fazer mais perguntas aqui, tirar mais dúvidas. E eu quero deixar aqui, gente, vou deixar aqui, passando aqui embaixo aqui, os contatos do Pastor Wagner. Se você precisa de serviço de coach, você quer saber mais, quer palestra, enfim, vai estar passando tudo aqui na telinha aqui. Pode ligar para o Wagner, que com certeza ele vai lá socorrer, né, pastor? Com certeza. Para mim vai ser uma honra estar aqui contigo. Foi uma honra, foi um prazer. E pode ter certeza que eu vou voltar mais vezes. Então, muito obrigada por sua participação. Obrigada também a você aí pela sua audiência. Pode compartilhar esse vídeo para muita gente. Você ficou em dúvida? Tem algumas perguntas para fazer? Pode mandar aqui para a gente também, que a gente vai atrás dele, traz ele de volta. Muito obrigada, fique na paz e até o próximo Geração JC. Tchau, tchau.